Olá, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, hoje no estudo 28, e vamos falar sobre a cosmovisão cristã. Como falei no estudo anterior, há muitas vozes na sociedade, muitos valores que transitam na sociedade. Não há uniformidade, nós já sabemos que não há uniformidade. E hoje as pessoas convivem também, todos nós convivemos, com uma pluralidade de cosmovisões. Nós já falamos um pouquinho sobre o que representa a cosmovisão e a visão de mundo, que é a cosmovisão, ela vai sendo construída no decorrer do tempo. Todos possuem uma visão de mundo, todos nós possuímos uma cosmovisão, construímos uma cosmovisão. E na lição eu coloquei que as mais variadas questões do viver, como por exemplo, sobre o aborto, sobre a violência, sobre o casamento, sobre o papel do cristão no mundo, tudo isso passa por uma visão de mundo que nós construímos, que nós possuímos, não é? E a partir dessa cosmovisão assumida, é que nós daremos as respostas. Nós teremos as respostas de acordo com essa construção dessa visão de mundo, né? E diante disso, nós, como cristãos, somos desafiados continuamente a nos posicionarmos e encontrar a visão de mundo que faça sentido com os ensinos das Escrituras. Na lição do domingo passado, falamos sobre a construção ética, a construção dos valores, sobre a Bíblia como referência, não é? Como um alicerce, como um fundamento. Hoje nós vamos falar sobre a cosmovisão cristã e como ela se aplica nas questões cotidianas, nas questões do dia a dia. E já nessa introdução, eu já faço uma aplicação e uma questão também a você, não é? O cristão vive ou convive diariamente com um chamado politicamente correto. Todos os dias nós estamos lidando com aquilo que é politicamente correto, não é? Como você tem se posicionado diante dessas situações a partir dos valores bíblicos? Se oferecemos uma resposta, se temos que oferecer uma resposta a tudo aquilo que se levanta na sociedade, é a nossa cosmovisão, é a nossa visão de mundo que aplicará, que dará a resposta adequada a cada uma dessas circunstâncias, não é? Então, o indivíduo, ele é definido, eu coloquei aqui na lição, ele é definido por sua visão de mundo, né? A cosmovisão, ela é esse conjunto de crenças ou suposições que alguém irá usar para interpretar e formar as opiniões a respeito da vida, a respeito dos dilemas, a respeito de toda e qualquer circunstância, como essas que citei aqui na introdução, não é? Então, ela vai apresentar uma solução, uma resposta sobre os deveres do indivíduo no mundo, sobre as responsabilidades sociais também. E a realidade, ela só pode ser interpretada por causa dessa cosmovisão que é construída, que foi construída e que está sendo construída, não é? Mesmo que o indivíduo não saiba, eu coloquei aqui na lição, ele tem a sua cosmovisão, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não tenha consciência disso, né? A cosmovisão é como o óculos, né? Como o par de óculos, como as lentes, né? Do óculos, onde eu consigo, através delas, enxergar o mundo e, através disso, através delas, interpretar o mundo, né? Falando sobre cosmovisão, o teólogo expoente da atualidade, Augusto Nicodemos,
ele citando Ronald Nash, que é um filósofo também, ele cita a obra desse filósofo intitulada Questões Últimas da Vida. Segundo o pastor Nicodemos, citando esse autor, existem 5 crenças mais importantes que definem a cosmovisão de alguém. Eu vou ler rapidinho, passar por todas elas aqui de forma muito breve. Deus. Será que ele existe? Qual é a sua natureza? É uma questão interessante. Há mais de um Deus? Na questão da metafísica, qual o relacionamento de Deus com o universo? O universo existe? Qual é a origem do universo? A terceira questão, sobre a epistemologia. É possível saber, entender e conhecer? Existe verdade? A quarta questão, sobre a ética. Existem leis morais que regem a conduta humana? Elas são absolutas ou são relativas? E no outro ponto, no quinto ponto, sobre a antropologia. O ser humano é apenas corpo ou materialidade ou tem uma dimensão espiritual? Qual é a sua origem? Existe vida após a morte? Então, aquilo que as pessoas acreditam a respeito sobre esses 5 pontos formam as lentes com as quais elas enxergam o mundo ao seu redor. E a partir disso também irão influenciar decisivamente sobre o seu relacionamento consigo, com o próximo e com o mundo. Então, nisso aí encontra-se a família, nisso aí encontra-se o trabalho, encontra-se nisso aí os relacionamentos, não é? E tudo que envolve o nosso comportamento social, não é? E aí eu faço também agora rapidamente uma aplicação nesse ponto. Diante de tantas incertezas, assumir uma visão de mundo cristã, uma cosmovisão cristã, é a garantia para agir com base no que a palavra de Deus nos ensina. E uma questão para você. Você acha que será questionado por essa reformulação da sua cosmovisão? Certamente nós seremos. Eu já tenho a resposta. Certamente nós seremos questionados. Porque a cosmovisão cristã, ela vai oferecer uma resposta bíblica a respeito desses pontos que mencionei, sobre Deus, sobre qual o relacionamento de Deus com o universo, sobre a verdade, não é? Sobre as leis que regem o comportamento, não é? Sobre a ética, sobre a conduta humana e sobre o homem na sua dimensão espiritual. Então, foram questões, ou são questões muito precisas a respeito desse aspecto tão vital e tão essencial que é a visão cristã que o indivíduo tem que ter, precisa ter, para enxergar o mundo e enxergar os dilemas e os problemas que ele vivencia na sociedade. Agora, é verdade também que nós estamos vivendo um tempo onde o secularismo está em alta. E agora eu tenho que lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nos diz o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é maravilhoso saber que nós podemos escapar, que nós podemos ficar livres do secularismo? E o que é o secularismo? Talvez você esteja perguntando, né? O secularismo
é basicamente assumir o padrão que há no mundo. Há um padrão no mundo, totalmente, como nós sabemos e vemos, totalmente distante da Escritura. Sair do secularismo é andar contra exatamente aquilo que o mundo propõe. Não é? A palavra secular vem de uma raiz latina, saeculum, que significa, que referia-se a uma geração, a uma era secular. Significa pertencente a essa era mundana. De forma geral, o secularismo, eu coloquei aqui na lição, envolve a afirmação das realidades imanentes neste mundo. Está ao lado com uma negação ou exclusão das realidades transcendentes de Deus. O indivíduo secularizado é aquele que só pensa no aqui e agora, que ele não tem uma visão futura, não tem uma visão da transcendência de Deus, da vida, não é? Ele não consegue perceber também Deus. Por quê? Porque ele está cheio e contaminado da percepção das coisas do mundo e ele não consegue enxergar Deus, não é? Então, o secularismo, eu coloquei aqui na lição, de acordo com o positivismo clássico, é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. E é por isso que a gente está vendo esse colapso das estruturas tradicionais. Por isso que a gente está vendo esse colapso das famílias. Por isso que, por vezes, há igrejas também que aderem a esse tipo de comportamento, a esse tipo de visão secularista, e muitas igrejas também estão entrando em colapso em razão dessa influência. E aí, qual é a resposta que o mundo tem oferecido? A ciência. A ciência tem influenciado cada vez mais o pensamento contemporâneo, pois excluiu a Deus, o secularismo excluiu a Deus, tirou a noção da transcendência, tirou a noção da verdade, né? Desconstruiu-se exatamente aquilo que era fundamental, basilar para a vida cristã, não é? Então, o cristão, o que ele faz? Ele, em razão disso, identificando tudo isso, ele reverte tudo isso, não tomando a forma do mundo, como o apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 12. Né? E aqui eu já faço uma rápida aplicação para você. Como é conviver diariamente com as divergências de ideais e objetivos que se opõem ao ensino cristão no seu contexto, especialmente no seu ambiente familiar? Pode perceber, quando no ambiente familiar existem várias visões diferentes do mundo, há uma colisão, não é? E ela é natural, não é? Ela é natural acontecer, é muito natural acontecer. Mas como que você convive com isso, não é? Será que você quer impor? Ou será que você é alguém que foge? Ou é alguém que, com a influência de Cristo, com essa formação dessa cosmovisão cristã, abençoa e conduz a sua casa? Não é? Como é que você reage? É uma pergunta bem interessante e bem apropriada agora no nosso estudo. E agora nós vamos falar propriamente da cosmovisão cristã. O que ela é? É uma visão de mundo sob a ótica de Cristo. Ela leva em conta a existência de um Deus pessoal, leva em conta a atuação de Deus na história, leva em conta a revelação que ele faz de si mesmo na Bíblia. Então, pode-se afirmar que a cosmovisão cristã parte da crença num Deus eterno e, ao mesmo tempo, num Deus pessoal. Um Deus que decidiu se relacionar com o homem, se relacionar com você. Né? Um Deus que criou o universo, que criou o mundo espiritual, que criou o mundo físico. Né? A cosmovisão cristã crê
que Deus é transcendente, ou seja, que Ele está fora da criação, mas ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele é presente, Ele está dentro desse mundo e desse tempo, né? A cosmovisão cristã crê que Ele se revelou de uma forma muito especial e através de Jesus Cristo manifestou o reino de Deus e a glória de Deus e a salvação ao homem caído, mergulhado no pecado e na condenação eterna. Então, destaca-se que através da Bíblia pode-se construir opiniões sobre o que Cristo requer dos seus seguidores. E assim, podemos agir no mundo de forma sensata, de forma coerente, de forma compatível com os ensinos de Jesus. Então, a cosmovisão cristã é a maneira de enxergar o mundo de acordo com aquilo que se crê. Então, Jesus Cristo oferece razão, muitas razões para nós refutarmos as questões que são levantadas. Eu quero citar agora um exemplo de Marcos capítulo 12, versículo 24. Marcos capítulo 12, versículo 24, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Os fariseus estavam questionando Jesus. Os fariseus, os saduceus e herodianos também estavam questionando a Cristo a respeito do pagamento de impostos a César e sobre o casamento na ressurreição. O que Jesus Cristo faz? Ele refuta todas essas questões, dizendo que eles erram, desconhecendo as Escrituras, desconhecendo o poder de Deus. O desconhecimento desses elementos, deu margem a dúvidas e deu margem também a todas as incertezas sobre qual era a posição do indivíduo em relação ao Estado, ao pagamento de imposto, e qual era o posicionamento também do indivíduo diante do casamento, diante daquela questão que era a ressurreição. Com quem que ele estará na ressurreição? Então, esse texto é um texto muito marcante, muito importante. Por quê? Porque não havia uma base segura para se oferecer uma resposta para uma decisão ou para as decisões éticas e morais. Então, gente, o que aquilo gerava? Uma confusão doutrinária. E foram perguntar a Jesus. E Jesus diz que as certezas estariam nas Escrituras e no poder de Deus. Que maravilha, não é, gente? A gente poder saber que através das Escrituras nós podemos formar uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã. E aqui eu já faço também uma aplicação e uma pergunta para você, não é? A visão de mundo do cristão poderá contribuir para um bom testemunho, mas também vai causar conflitos. Esteja certo disso. De que forma, então, isso pode ser equacionado diante dos desafios que você tem enfrentado? Agora eu vou deixar para você responder. Pensar, refletir e responder. Eu quero fazer agora algumas considerações finais. A nação será sempre como o seu povo enxerga o mundo. E olha o que está acontecendo no Brasil, nas nações. Percebe a confusão? Não há uma unidade de pensamento, há uma pluralidade de cosmovisões, não é? Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 14 e verso 19, diz o seguinte, eu vou ler com você. Evangelho de João, capítulo 17, verso 14 até o verso 19.
eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o versículo 19. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, enfatiza a verdade. Por que isso? Porque só a verdade pode fazer com que o cristão reformule a sua visão de mundo e se relacione com ele com base em seus ensinamentos. Ainda que isso gere um choque, não é? Ainda que isso gere um choque, como diz em sua oração, e o mundo os odiou. Nós nos relacionamos com o mundo, nós temos acesso às pessoas confusas e muitas vezes elas vêm nos questionar. Elas olham segurança em nós, elas olham a Deus em nós, elas conseguem enxergar a Jesus Cristo, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade, não é? Eu não posso impor a cosmovisão cristã, não é? Mas é através da cosmovisão cristã que eu vou contribuir, que o cristão vai contribuir com posturas novas para a formação de valores, dando testemunho de Deus e conseguindo também se posicionar diante das questões difíceis e diante das questões complexas nesse mundo, né? Então, o cristão tem que saber defender o que crê. Você tem que saber defender o que crê, orando, pedindo a Deus sabedoria, buscando discernimento e ensinando, aprendendo também com essa verdade diariamente. E assim ele vai influenciando e servindo como também instrumento de transformação nesse mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que essa lição tenha contribuído para você ser estimulado ainda mais a buscar na palavra de Deus a construção da cosmovisão cristã. Deus abençoe a sua vida.